Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia nessa segunda-feira abençoada! Ô glória! Dia 29 de novembro de 2021, gente! A última segunda-feira do mês de novembro. Ô glorificado seja o nome do Senhor! Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 26. Estamos caminhando para o final do Evangelho de Mateus. Só falta o capítulo 26, o 27 e o 28. Falta 3 capítulos para a gente concluir o Evangelho de Mateus. E aí a gente já entra, gente, esse mês de dezembro no Evangelho de Marcos. Então se anima, pelo amor de Deus. Deixa de morredeira, deixa de liseira, deixa de preguiça. Vamos estudar a palavra de Deus. Já aproveita, você que não é inscrito no canal, já se inscreve. Já ativa o sininho das notificações. Não esquece, quando terminar o vídeo, você deixar o teu joinha, o teu like, o teu gostei, teu comentário. Deixa também o teu pedido de oração. E vamos para a Bíblia. Tá com a Bíblia na mão? Papel e caneta? Já está preparado? Então vamos ler Mateus capítulo 26. Como o capítulo 26 de Mateus e o capítulo 27 é grande, nós vamos ler hoje somente o capítulo 26. E amanhã a gente lê o capítulo de número 27. Amém? Vamos lá. A consulta dos sacerdotes, dos escribas. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com tolo e o matassem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro e unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. Quando ele estava sentado à mesa, e os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-lhe o dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligistes esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre desdes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparado para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. O preço da traição. E estando um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos-lo entregarei. E eles lhe, pesando 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregá-lo. A última Páscoa e a ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, dize-lhe: o mestre diz: o teu tempo será próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa para com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles entristeceram muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete
comigo a mão no prato, se há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem fosse traído. Bem seria que este homem não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traiu, disse: Bem-aventurado sou eu, Rabi. Ele disse: Tu o dissestes. Porquanto comia Jesus, tomou o pão, e abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomou o cálice, dando graça, deu-lhes, dizendo: Bebei deles todos, por isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que beber do novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus disse-lhe: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus nos Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse-lhe: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se o rosto em terra, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, se não for como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-lhes adormecido e disse: Pedro, então em 1 hora não pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. E indo a 2ª vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando-os, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, disse as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e reposai, eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele, grande multidão com espada, porrete, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: O que eu o beijar, este o prendei-o. E logo aproximou-se Jesus e disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, disse: Amigo, o que viestes? Então aproximaram-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: Mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançaram mão à espada, a espada morrerão.
Ou pensam tu que eu não poderia agora orar e o meu pai e o que nele não me dariam mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriu ou se cumprirá a escritura que diz que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saiastes como para um salteador, com espada, com porretes, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Jesus perante o Sinédrio, do versículo 57 ao versículo 68. E os que prenderam Jesus a conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando-se, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e anciões, com todo o conselho, buscava falsa testemunha contra Jesus para poderem lhe dar a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. E disse-lhe: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias? E levantou-se o sumo sacerdote e disse: não respondestes coisa alguma aos que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardou silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que vos digas que tu és Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu dizes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou a sua veste, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondeu dizendo: é réu de morte. Então cuspiram-lhe o seu rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Versículo 69 ao versículo 75. Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse-lhe: tu também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saiu para o vestíbulo. Outra criada viu e disse-lhe: ali está. Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou a segunda vez: juro, não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E saiu dali e chorou amargamente. Vamos para o resumo do capítulo 26, gente. Amanhã nós vamos ler o capítulo 27, que também é um capítulo grande. E amanhã dá pra gente ler o capítulo 27 e o capítulo 28, porque o capítulo 28 não é um capítulo grande, é um capítulo pequeno. Então amanhã dá pra gente concluir o capítulo 27 e 28.
Vamos lá. Quando nós olhamos para o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, nós podemos aqui concluir o que Jesus já vinha profetizando. Lembra que desde o capítulo 20 Jesus vem falando sobre a sua crucificação, a sua morte, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a volta de Cristo, falando sobre as coisas do fim. Aqui no capítulo 26, vão se reunir os sacerdotes, os escribas e todos os príncipes e sacerdotes anciões daquela época na sala do sumo sacerdote principal, que era Caifás. O plano era mútuo para prender Jesus e o matá-lo. Aqui já está sendo arquitetado o plano diretamente para prender Jesus e matá-lo. Jesus agora, no versículo 6, Jesus está na cidade de Betânia, na casa de Simão, e vai se aproximar a ele uma mulher e vai derramar um vaso com unguento na sua cabeça. Aquela mulher vai ali, derrama aquele unguento, adora Jesus, e os discípulos vão questionar: mestre, por que essa mulher não pegou esse unguento que é tão valioso e em vez de derramar no Senhor, ela vendeu e deu aos pobres? Então Jesus vai dizer: olha, os pobres sempre vão estar convosco, mas eu não estou convosco a todo tempo. Então o que Jesus estava dizendo? Vocês têm que vigiar, porque os pobres vão estar convosco. Vocês podem a todo tempo cuidar dos pobres, mas está se aproximando a minha crucificação. Então essa mulher derramou esse vaso de unguento e o meu corpo já está sendo preparado para a crucificação. E isso que essa mulher fez vai servir para ficar como memória. Todo tempo que alguém falar dessa passagem bíblica vai servir como memória. Do versículo 14, os discípulos estão ali com Jesus e agora Judas vai sair da presença de Jesus e dos discípulos e vai negociar com vai negociar ali com os sacerdotes a venda de Jesus. Então Judas vai sair de perto de Jesus, dos discípulos, e vai ali vender Jesus por 30 moedas de prata. Como Jesus sempre estava perto da multidão e sempre com os discípulos, Judas vai dizer: olha, aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo. Então vai servir como um sinal. Depois que Jesus vende Jesus por 30 moedas de prata, vai acontecer a Páscoa e a última Santa Ceia. Eles vão se reunir na casa de alguém e Jesus vai servir a última Santa Ceia. Na última Santa Ceia tá todos os discípulos, inclusive Judas, o traidor. Então todos vão se aproximar da mesa, vão ceiar, vão cantar um hino, que era um momento para ser de comunhão, mas o momento está tenso, está se aproximando a crucificação de Jesus. E na hora da palavra na mesa, Jesus vai dizer: olha, nós estamos aqui ceando, mas um de vocês que estão aqui ceando comigo é o traidor. Então todo mundo vai ficar em alvoroço, vai ficar triste, e um vai começar a dizer: não sou eu, mestre, não sou traidor, não sou traidor, não sou eu. Então Jesus vai dizer: olha, o traidor mete a mão no prato e come comigo. Jesus já sabia que ele tinha sido vendido. Jesus já sabia que estava próximo à sua crucificação. Então Jesus vai dizer: olha, para esse traidor era melhor ele nem ter nascido, porque virá sobre ele um jugo, virá sobre ele um peso espiritual. Então Judas vai dizer: Rabi, esse traidor é eu? Sou eu que o Senhor está dizendo?
Aí Jesus disse: vai, Judas, tu que o dizes, eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que tem um traidor comendo conosco. Então perceba que no versículo 26 Jesus vai pegar o pão da ceia, vai pegar o vinho e tendo partido o pão, Jesus vai dar graça, vai dar graças pelo vinho, vai partir com os discípulos, vai tomar ali aquela última santa ceia, vai cantar o seu último hino e vai para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus vai tirar um período de oração. Ali, no Monte das Oliveiras, Jesus vai se separar com alguns discípulos. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus vai pregar e Jesus vai dizer: olha, eu sei que o que vai acontecer não pode ser abreviado, o Filho do Homem vai ser entregue para ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, encontro vocês na Galileia. Mas Pedro vai dizer: Jesus, nós não vamos nos escandalizar com tudo o que vai acontecer, nós vamos ficar firmes. Então Jesus vai dizer: Pedro, para você ter ideia, o tanto que vai ser difícil a minha morte, que antes que o galo cante hoje você vai me negar por 3 vezes. Aí Pedro vai dizer: não, ainda que eu tenha que ser morto contigo, eu não vou te negar. E os outros discípulos vai dizer: mestre, ainda que nós precisamos ser morto contigo, nós não vamos te negar. Mas Jesus já sabia, meus irmãos, de tudo que ia acontecer, inclusive que ele ia ser traído, foi traído por Judas, ia ser negado por Pedro. Jesus agora vai para o Getsêmani, e quando Jesus chega ao Getsêmani, Jesus vai orar. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, e ali Jesus vai tirar um período de oração. Jesus está triste, a sua alma está triste, ele sabe que se aproxima da sua morte e ele vai para orar. Quando Jesus vai orar, todas as vezes que ele volta para os discípulos estão dormindo. Então Jesus vai dizer: gente, vocês não são capazes de vigiar 1 hora comigo? Toda vez que eu volto, vocês estão dormindo ali, está acontecendo uma batalha espiritual muito grande. Os discípulos não são capazes de ficar acordados porque os seus olhos são pesados. Então Jesus vai orar, vai pedir para Deus que, se fosse possível, passar dele esse cálice, essa dor, essa luta que ele havia de enfrentar, mas se não fosse possível, que fosse feito à vontade de Deus. Terminando de orar, ele vai dizer para os discípulos: olha, vocês dormem, reposa, porque é chegado a hora. É chegado a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. Então, Jesus vai ficar mais um pouco ali e no Getsêmani Jesus vai ser preso. A Bíblia diz que do versículo 47 ao 56, Jesus falando ali com os discípulos, Judas vai se aproximar como traidor, vai beijar Jesus e vai dizer: é este, prendei-o. Então, os soldados vão prender a Jesus, vão ali lançar mão e prender a Jesus. Então Pedro vai arrancar a sua espada e vai ferir um dos soldados na orelha. E Jesus vai dizer: Pedro, não precisa você brigar, não precisa de briga, não precisa ferir a ninguém com a espada, porque todo aquele que ferir com a espada será morto. Aí Jesus vai dizer: Pedro, para que violência? Você acha que eu não tenho poder de clamar o meu Pai e o meu Pai mandar um batalhão de anjos para cá para me livrar de ser preso? Deixa, Pedro, isso acontecer para que se cumpra o que foi profetizado, que o Filho de Deus seria entregue a ser morto, mas tudo isso aconteceu ou vai acontecer para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, Jesus aqui agora vai ser preso e os discípulos vão fugir com medo de também ser preso e ser morto pelo adversário.
Jesus agora, do versículo 57 ao versículo 68, vai ser levado para o Sinédrio, e ali no Sinédrio vai ser conduzido para ser julgado por Caifás. Caifás era um sumo sacerdote da sua época, então agora Jesus vai ser levado para ser julgado, e chegando lá vão apresentar falsas testemunhas, falsas acusações contra Jesus, e perceba que Jesus vai permanecer calado. Jesus não vai falar nada, Jesus não vai se justificar, e eles ali vão falar muitas blasfêmias contra Jesus e muitas acusações, porém Jesus permanece calado. Então ali Jesus agora vai começar a ser esbofeteado, a apanhar. Eles começaram a cuspir em Jesus, dar tapa em Jesus, bater em Jesus, fazendo ali pouco caso de Jesus. Quando eles batiam em Jesus, eles diziam: profetiza aí, tu não é o Cristo? Profetiza para ver quem está te batendo. Então aqui, meus irmãos, vai começar aquele momento doloroso da crucificação de Jesus. Do versículo 69 ao versículo 75, que é quando a gente conclui o capítulo 26, Pedro está todo o tempo ali perto de Jesus, todo tempo, e Pedro vai ser reconhecido por algumas pessoas. Algumas pessoas vão dizer: mas você não é um dos discípulos de Jesus? Aí Pedro vai dizer: não sou eu, nem conheço esse homem. Outra pessoa vai chegar e falar: não, é ele mesmo, esse é um dos discípulos de Jesus. E Pedro vai dizer: não sou eu. E pela terceira vez vai chegar alguém perto de Pedro e vai dizer: a tua fala te condena, nós estamos conhecendo que você é um dos discípulos de Jesus, porque a tua fala te condena, você fala como o Cristo falava. Então Pedro vai dizer: eu não conheço esse homem, definitivamente eu não conheço. Imediatamente o galo vai cantar, cumprindo a palavra que Jesus disse, que Pedro o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, meus irmãos, todo o capítulo 26 é um capítulo muito doloroso, é um capítulo que fala do início da crucificação de Jesus, e eu não quero que você perca agora o capítulo 27 e o capítulo 28, que é quando nós vamos concluir aí toda a trajetória de Jesus, desde a sua morte até a sua crucificação e também a sua ressurreição. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, e eu espero você aqui no altar das 18 horas para a gente orar ao Senhor, e também espero você aqui amanhã, terça-feira, para nós concluirmos. Amanhã a gente conclui, gente, os próximos capítulos, e amanhã a gente encerra o Evangelho de Mateus, tá bom? Vamos orar. Pai amado, eu quero, com coração alegre, agradecer o Senhor pelos teus grandes feitos e pelas tuas maravilhas. Muito obrigado pela tua presença, pela tua infinita bondade e misericórdia. Eu quero louvar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por nos ensinar a tua palavra, por nos reger todos os dias com a tua mão poderosa e com a tua bênção preparada para nós. Eu quero te pedir que o Senhor continua a ficar conosco, continua com as tuas mãos estendidas, nos dá uma semana de bênção e de vitória, abençoa esse restinho de mês e já prepara o mês de dezembro abençoado. Na tua presença, assim oramos e te pedimos, ó Pai amado, fica conosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Meus amores, fica na paz do Senhor Jesus. Eu espero você daqui a pouco para nós orarmos no altar das 18 horas. Espero você aqui amanhã para a gente concluir junto o Evangelho de Mateus e já iniciar o Evangelho de Marcos, tá bom? Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus.
Tenha uma semana repleta de bênção, de vitória e que a paz do Senhor esteja contigo. Deus abençoe.